Beleza? Então, gente, boa noite. Esse é uma live de contrapartida do edital de chamamento público, né, do Movimento da Cultura de Contagem, Projetos Culturais, o edital 002-2021. Então, a gente vai fazer um bate-papo mesmo para contar um pouco do nosso processo. A gente está aqui com o Ziel, que está traduzindo para a gente, com a Nica Eicher e com a Edmeia Cupertino, que foram as protagonistas dessa história, assim, né, também, contando para a gente essa história do gato e o rato. E aí eu queria saber como é que foi o processo, né, a gente teve 2 meses de preparação, né, a ideia era que fosse um projeto totalmente em Libras, e a gente a estreia foi lá na Associação de Surdos de Contagem. Então, eu queria escutar as meninas, o Ziel, para ver mesmo como é que foi, assim, desde de pegar o texto, né, e entender o texto, a historinha, e depois esse desafio para a gente que escuta, que fala, né, como que é essa coisa dos sinais e ter essa convivência também e tal. E procedimento também, como é que foi. Quem começa? Deixa eu estar pausando um pouco. O Edmeia está pausando, quer que eu comece, então? Então, primeiramente, boa noite a todos. Está pausando um pouco, se demorar para responder, porque eu tenho problema, tá? Primeiramente, boa noite a todos, todas e todes, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para poder participar do Gato e o Rato, porque eu confesso para vocês que para mim foi de uma grande excelência, né? Depois de muitos momentos vivendo em um momento de pandemia, onde nós precisamos realmente termos ficados dentro de casa, se cuidando das pessoas muito próximas da gente. Saber que o teatro, que a arte, a cultura, ela teve esse retorno para os palcos, isso, de certa forma, dá uma fortalecida para a gente, né? Principalmente para a gente, nós que somos atrizes, atores, né? E quando eu recebi o convite do Namarra para poder participar do Gato e o Rato, eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz. Porque participar de um espetáculo infantil, para mim é muito surreal, porque eu convivo com muitas crianças diariamente, né? Meus sobrinhos, minhas sobrinhas, e recentemente também foi premiada enquanto atriz coadjuvante de um espetáculo teatral infantil. Mas poder levar essa essência através do palco, levar essa essência através de um texto, né? É muito importante. E foi também, ao mesmo tempo, muito desafiador para mim, confesso isso para vocês, né? Eu sempre gostei muito da arte, sempre gostei muito do teatro, sempre gostei muito do palco, do texto. Para mim é onde é a minha casa, é onde eu me fortaleço cada vez mais. Mas eu confesso para vocês que o Gato e o Rato, para mim, ele foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo também foi muito afetuoso, né? Porque a Nícari saiu daquele espaço onde ela acostuma, de certa forma, trabalhar, e ali ela estava interpretando a Brisa naquele espetáculo, e, ao mesmo tempo, com a dinâmica, com a tradução de Libras. Então, acho que respeitar também esse lugar de fala, essas existências, essas pessoas maravilhosas que acrescenta cada vez mais na minha vida foi muito importante. E, principalmente, participar desse espetáculo ao lado dessa mulher incrível que eu tive a sorte, né? As deusas se comprometeu em fazer com que os nossos caminhos se cruzassem, que é a Edmeia, que é uma mulher que eu criei um afeto tão grande por ela. Para mim foi muito bom ter ela como uma parceira de palco mesmo, sabe? Então, assim, a gente escutou vários comentários que a gente se parece bastante, então acho que a gente tem uma alma de irmãs mesmo.
Então, assim, foi muito bacana participar desse processo. Para mim foi muito gratificante, principalmente sentir o carinho da Edmeia, né? É, uma mulher surreal, fantástica, incrível e que a todo tempo sempre esteve ali presente também, entendendo o meu processo de entender, né, as traduções em Libras e que é só agradecimento mesmo. Fiquei muito grata por tudo. E participar desse espetáculo para mim foi muito incrível. Não somente estar presente com a Edmeia, mas estar presente com todo o elenco, sabe? São pessoas muito bacanas, são pessoas que realmente entrega com excelência e, acima de tudo, participa do espetáculo enquanto coletivo mesmo, sabe? Não só papéis individuais. Então, assim, é uma galera, é uma pessoa fortalecendo a outra. Então, o espetáculo, ele aconteceu, foi um espetáculo lindo, foi um espetáculo maravilhoso, aonde todas as pessoas que estavam ali presentes nos recebeu com tanto afeto, com tanto carinho, com tanto amor. E, acima de tudo, né, foi um espetáculo no qual a galera também participou com a gente. Então, quando tem essa troca, essa devolutiva, que é muito imediata, é muito gostoso. Então, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. É, e também foi, ao mesmo tempo, um processo muito árduo para mim, né? Porque no dia do espetáculo foi, infelizmente, o dia que eu perdi a minha tia. E aí, trazer essa outra energia, né, dessa perda e trazer, se fortalecer e trazer isso para o palco, é realmente você ser uma atriz mesmo, né? E criar essa força e trazer com que, mesmo que eu esteja vivendo esse processo dessa perda, a galera queria ver a arte, a galera queria ver o espetáculo. E a Nícare, né, que interpretava a Brisa, ela precisava estar presente nesse espetáculo. E aí eu me lembro que o único pensamento que vinha na minha cabeça era o seguinte: eu não quero que a gente pare, que a gente não faça. Eu quero que nós façamos, porque eu acredito que aonde ela estiver, era o que ela queria que eu continuasse fazendo. Levasse a minha arte, levasse a minha cultura e levasse o teatro para todas as pessoas. Então, eu dei aquela respirada, bebi aquele copo de água e fui, porque eu sabia que eu tinha ao meu lado uma equipe fantástica que estavam me dando um apoio moral, um apoio afetivo e que, acima de tudo, ia me ajudar também a conduzir esse espetáculo. E eu não tive dúvidas disso, e que foi o que realmente aconteceu. Então, o processo, literalmente, do gato e o rato, para mim, foi muito gratificante. E participar com essas pessoas maravilhosas foi muito incrível. Então, é só agradecer mesmo por todo o processo e, acima de tudo, me dá a oportunidade, né, de estar presente nesse espaço que, muitas das vezes, esses espaços me é negado, né? Pelo fato de ser uma mulher trans, travesti, preta da periferia. Então, estar nesses espaços, estar ocupando esses espaços, eu acredito que não é só para mim, mas para toda a minha população T, trans, travesti, que se sente representado, representada ou representados por mim, se sintam mais vivos e vivas. Então, é só gratidão mesmo por tudo. E o Gato e o Rato veio realmente para me fortalecer e para me sentir mais viva. Então, eu só tenho que agradecer mesmo. Obrigada por todo o carinho e por toda a atenção e prioridade também. A gente que agradece, né, Nick? Só arrasando. Não, estamos Foi juntos massa, né? sempre. Você tá falando aqui, eu fiquei viajando assim, um dia, né? Porque Uhum, é um desafio mesmo. Eu escrevo essas coisas e toco essas loucuras, assim, né? E depois eu falo assim, não, depois eu quero saber como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai aprendendo no processo. Então, para mim foi muito, muito legal, assim, e é bom ter o Uziel como parceiro desde sempre, sim, sim. né? Porque o Uziel, além de traduzir, ele vai dando os toques, ele fala, ó, isso é possível, isso não é possível, né? Isso vai dar para fazer, isso aqui eu acho que vai ser mais difícil, mas vamos tentar e tal. Então, porque é um universo que a gente não conhece, mas a gente precisa ter o interesse de conhecer.
né? Exatamente. Porque é isso, assim, tem tanta gente bacana, tanta gente competente, né? E não é, para mim, não é só o lugar de dar as oportunidades, mas de eu também ter essa oportunidade, né? Eu, enquanto a Sim, produtora, enquanto a pessoa que escreveu o texto, tal, ver o meu texto em outros corpos, né? Em outras falas, em outras maneiras de enxergar a vida, enfim, é isso, né? É a diversidade mesmo. Então, é muito legal você ver um espetáculo onde você tem uma atriz que movimenta as mãos, né? E você tem pessoas que, sim, pra mim, eu comecei a fazer balé com 4 anos de idade, Caiu então, aqui. para mim é uma dança eterna, né? Essa coisa exatamente. da Libras é muito legal. E Sim, eu não conhecia Edmeia, né? Então, é massa, assim, eu espero poder fazer. A minha intenção agora é pegar o projeto que já temos no start, né, esse incentivo, e aí é importante a gente falar aqui das políticas públicas, né, falar de como os incentivos fiscais eles são importantes, porque é isso, a gente pega um espetáculo que eu já mais ou menos tinha, e com um pouco de grana a gente consegue dar um levante neles. E aí depois a gente vai pensando em projetos maiores, tentando fazer outras coisas. Então, isso é muito importante, que esse fomento continue existindo. E vou passar, a Edmed tinha caído, caiu de novo. Mas se o Ziel quiser falar um pouco, porque aí depois a gente eu finalizo com o pessoal da associação. Quer falar? Olá, pessoal. Então, minha querida amiga de meia, a internet dela não está muito boa. Falar do processo, eu gostei muito do teatro. Foi um processo. Primeiro, vou agradecer a Andresa pela oportunidade de deixar a gente trabalhar, por nos dar apoio, né, para conseguir fazer o projeto acontecer, principalmente também lá na Associação dos Surdos. É um espaço que às vezes a gente vê que falta esse tipo de acessibilidade, né? Inclusive no teatro a gente vê que falta. E esse projeto pôde levar até a Associação de Surdos mais acessibilidade no teatro, levar uma turma legal, fazer um teatro legal, né? Dentro da associação. Também o processo começou bem antes, né, Andresa? Um ano antes, a gente começou a pensar como é que poderia acontecer isso. Falei, Andresa, vai ser muito difícil, principalmente também por causa que a ideia inicial era fazer tudo em Libras. E aí, para fazer tudo em Libras, ia depender de um tempo gigantesco, assim, principalmente com os atores, com todo mundo, né? A Edmeia chegou aí. E aí a gente foi ajustando o teatro para que conseguisse os atores também fazer sinais e também tivesse pessoas surdas dentro do grupo, para a gente ter esse contato. Não vai. Isso foi bem interessante. Edmeia tem de novo. E aí, Como foi? Tá funcionando? no... eu acho que a gente pode aproveitar a internet da Edmeia. Se quiser falar, pode falar. Aproveitar a internet. Sim. Obrigado. Puta isso. Olha, atenção, Acho... da primeira vez. Atenção. Outro alto. Nada. A É internet muito está horrível. importante, cara. Muito. Também trabalho. Não, porque a internet está ruim. Foi muito importante para mim. É ruim. E ela nem não consegue nem ver depois. Livres. Você interpreta. Não, porque internet não dá para ver. Não tô vendo. Vou continuar a falar.
Tema. Internet. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Vamos lá. E aí, já que a Edmeia está travadona, e aí o processo foi esse, foi muito interessante. A Edmeia é uma surda, mas ela é oralizada, então ela fala muito bem, ela perdeu a audição com 8 anos de idade, e ela consegue falar muito bem. Agora, só para escutar, que ela não escuta. E ela estava junto com a gente no processo de criação, também nos ensaios. Teve um ensaio que eu não pude ir, e eu pedi ela para me substituir na minha fala, eu pedi ela para me substituir. Não sei se ela conseguiu, mas eu acho que sim. Ela conseguiu me substituir nesse dia. E ela está aqui, travadona e continuando a falar. Mas o processo também na Associação dos Surdos, o processo lá na Associação dos Surdos, a Associação dos Surdos de Contagem, foi muito interessante. O pessoal nos recebeu... Eita, caiu, agora caiu. O pessoal nos recebeu muito bem lá na associação. Aí ela entrou com outra. O pessoal nos recebeu com um carinho lá na Associação dos Surdos. Melhor não. Está melhor. Melhorou. Ótimo. Melhorou. Olha, desculpa. Desculpa nada. Desculpa. A internet aqui tá ruim. Olha, gato e rato. Ela vai continuar muito a falar. Importante para mim. Por quê? Ela vai continuar a falar. Primeiro trabalho de teatro. Homem, agradeço o convite. Trabalhar com... me ensinou muito. Porque ela mesmo com certeza muito triste, sofrendo muito para falar. E melhorou. Meus parabéns para ela. Meus parabéns. E ver todas as pessoas ali tentando usar a Libra foi muito bom para mim. Porque sabe que o senhor tem dificuldades de comunicação. Todo mundo se esforçou para me deixar à vontade, para me ajudar, para me ensinar. Tomei muito trabalho. Acho muito importante trabalhar surdos e ouvintes. E convidar mais os surdos para ir ao teatro, ao cinema, e fazer o seu próprio trabalho, para mostrar também que pode fazer algo diferente. Sou mais incentivado a participar. Tem muito trabalho com todos vocês, valeu. A internet ficou ótima agora, Edmeia. Isso aí. É muito importante mesmo a gente ver um monte de gente, né? E tinha muito surdo também assistindo a gente. Isso foi bem legal. E esse contato com os meninos, trocar sinais e conversar assim, foi bem legal. Edmeia, você conseguiu gravar, beleza, o seu texto? Seu texto. Você conseguiu? Foi fácil? Como foi gravação do texto? Como? Você leu muito? Tá me vendo? Tá me vendo, não? Tá. Edmeia, pergunta. Pergunta. Como foi você ler o texto e memorizou? Você conseguiu fácil? Beleza? Foi tranquilo? Ou foi difícil memorizar o texto? Olha, difícil. O texto não foi. Você sabe que a minha maior dificuldade é passar do português para a Bíblia. Mas
Estava fácil de entender. Como ajudaram muito a compreender como, eu não imaginava como, e fazer o trabalho com o ouvinte. Sabe que essa é uma dificuldade, foi resolvido. Eu penso que com a pena de nós dois não ter poder de interagir mais do povo, brincar mais, conversar mais, mostrar a interação entre surdo e ouvinte. O texto era fácil, a história era agradável de se contar. Foi muito bom fazer. Perfeito. Bacana. Maravilha. E a história do Gato e o Rato fala sobre amizade, né? Então, é muito importante, sim, a gente ter amigo de todas as formas, de todos os jeitos e tal. E para mim foi muito massa, assim, porque a gente vai descobrindo coisas. Porque na minha cabeça é uma coisa assim, precisamos fazer, desde lá da Carta de Amor, quando eu conheci o Ziel, em 2010, na minha cabeça é assim, precisamos escrever coisas de todas as formas, né? E aí, na minha cabeça, ia ter só gente surda, mas aí a gente vai aprendendo que tem gente que tem uma baixa audição, né? Fala um pouco. Então, aquela minha coisa de fazer tudo em Libras, no primeiro momento, ele meio que já foi por água abaixo, porque a gente tinha pessoas que escutavam um pouco, né? E tem essa dificuldade, às vezes, da tradução da Libras para o português e tal. E foi ótimo, porque aí todo mundo se fez no teatro, o público estava muito legal, né? E mesmo o que escutava também entendeu a Libras e também interagiu com a Libras, e isso é muito importante, porque a gente precisa se interessar por isso, né? Então, foi ótimo. A galera realmente da Associação do Estudo recebeu muito bem. Eu quero voltar lá e aí eu espero que a gente possa escrever mais projetos, né? Continuar com o Gato e o Rato, de repente, uma lei estadual aí, e poder contemplá-los lá de novo, porque é isso, precisa de grana para poder fazer, né? Mas é isso, meninos. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero realmente só dar uma frisada numa partezinha que você até comentou, Andresa, e que eu achei muito importante. Quando você falava com a gente, né, que o mais importante, além de trazer o texto do Gato e o Rato, é com que nós pudéssemos sentirmos livres, né, para poder trazer esse texto, para poder trazer essas encenações. Então, isso me atravessou bastante, porque eu acho que é tão importante quando o produtor ou a produtora dá essa abertura para a gente, que dentro desse lugar de fala, além de estarmos ali interpretando uma personagem, nós podemos ser quem nós quisermos ser, sabe? Então, isso para mim foi muito gratificante. Por quê? Porque eu acho que isso traz uma dinâmica muito gostosa dessa desenvoltura do texto, né? De atravessar as pessoas com o texto. Então, quando você tem essa liberdade da pessoa que te chama para poder fazer o espetáculo, e aí você seja você mesma, isso é muito bom. E você deu essa abertura para gente, né, Andresa? Você respeitou esse espaço, você respeita esse espaço. Você traz para a gente essa possibilidade, né? Dentro do texto, dentro das possibilidades de Uziel, dentro das possibilidades da Edmeia. Então, assim, eu acho que é muito importante isso. Essa troca, esse respeito, essa dinâmica de tipo, opa, o texto está aqui, as ações são essas, mas vamos trazer também as possibilidades de vocês, vamos juntar, vamos fazer essa junção, vamos construir juntos. Então, isso é muito gostoso. E quando tem essa abertura, o espetáculo ainda fica muito mais agradável. E foi o que aconteceu no Gato e o Rato, né? Literalmente. Então, assim, a galera teve essa resposta, recebeu e deu para a gente essa devolutiva. E isso frisou muito na minha cabeça quando você trouxe a sua fala, né? Do texto está aqui, está acontecendo, mas acima de tudo, vamos respeitar também, trazer o que vocês querem falar,
o que vocês querem trazer dentro do texto. Então, isso é muito importante. E, principalmente, essa falazinha do gato e o rato, que o gato e o rato, eles têm que ser inimigos para sempre. Opa, não é nada disso, né? Bora, vamos quebrar esse lugar de fala e vamos ser amigos, amigas e amigues para sempre, né? Então, assim, é muito importante quando traz principalmente essa fala que já vem de uma cultura, de uma geração bem antiga, né? Que o gato e o rato sempre são inimigos, e que, na verdade, não é nada disso, né? Então, assim, foi muito importante isso dentro do teatro. É só agradecer mesmo. Não, eu também agradeço, porque, assim, o texto, às vezes, a gente faz... Eu trabalho com criança tem 22 anos, né? Então, assim, Sim. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas não é uma bobagem, né? É muito recorrente a gente falar isso em 2022, né? Uhum. Onde as pessoas olham para as outras e já, dentro de um estereótipo X ou Y, Exatamente. elas já se colocam inimigas uma das outras, elas já se colocam... E atualmente, com esse advento do celular, as pessoas não têm tido muito interesse em procurar saber as verdades, em procurar saber do outro, né? Então, assim, que bom que eu consigo fazer isso. Eu fico agradecida e honrada, assim, porque é isso, assim, tem que ter liberdade, a gente fala da liberdade o tempo todo, né? Então, assim, óbvio que o mínimo de direção, né? A gente não conseguiu fazer muitos ensaios, eu confesso que eu estava até um pouco com medo, assim, porque é um lugar que não é um teatro, né? A gente estava vindo de uma pandemia, porque aí a gente não teve muitos encontros. Esse texto era para ter acontecido antes, mas aí tanto que ele foi aprovado no meio da pandemia, né? E aí, enfim, a gente estava saindo dele, aí foi para frente, e a gente conseguiu fazer em outubro, né? Que eu falei, não, eu preciso fazê-lo, não dá para fazer uma live. Precisamos entender, né? Então, passado um ano, a gente conseguiu fazer, mas também sem muito ensaio, porque, enfim, a grana é pouca, mas a gente conseguiu fazer o que dava para fazer, assim. Então, confesso que eu estava com medo, mas eu gravei o espetáculo todo e assistindo, porque eu precisei botar no YouTube, né, também, que é uma conta partida. Eu pensei, fluiu, né? Porque primeiro que a gente tem Rony e Diego, que já trabalham comigo há muito tempo, que já são amigos, que já estão linkados ali há muito tempo. Os meninos trabalham com o Ziel, né, que já está linkado há muito tempo, que trabalha com você, mas que também já fez coisas comigo e que trouxeram de meio. Então, assim, aí eu trouxe o Manu para ajudar na parte lá, né, som e as coisas todas, e a Marcele veio de assistente de produção, assim, voluntária para nos ajudar lá no momento e tal. Então, rolou que quando tem liberdade, né, quando todo mundo está à vontade para poder desembolar, né? Então, fica fácil. Eu falo que na Namarra, com 22 anos, a gente nunca teve nenhuma treta, assim, porque é livre, tá tranquilo, a gente vai, né, do que dá para fazer e com muita responsabilidade. Desculpa, mas o gato e o rato, ele fala disso, né? As amizades, da gente querer ter interesse no outro, ter interesse em conhecer o outro, em estar junto com o outro. Então, para mim, o teatro e a arte se presta a isso. Se não for para ser isso, aí, para mim, não dá bom. Mas é isso. Será que o Edmé quer tentar falar para a gente finalizando? A gente tem 2 minutos. Acho que ela... Na minha opinião, o teatro cumpriu
exatamente o que ele deseja, minha opinião. Porque terminou o teatro, vários estudos, e vieram me dar parabéns, porque amavam a peça. Eles compreenderam a rivalidade do gato e o ato, mostrou que era uma coisa inútil, que eles podiam ser amigos, apesar das diferenças, que a comunicação errada podia ser consertada, e que até as crianças compreenderam a história, deram a opinião delas, que elas gostaram muito, e falaram sobre o gato e o rato, as diferenças dele. O Homero cumpriu o papel que ele tinha, que ele queria fazer. Não sei se foi. Isso aí. Também falar que também nós conseguimos chegar ao objetivo, né? De passar uma mensagem para as criançadas e para os adultos também. Eu adorei muito, gostei muito. Espero que tenha próximos. A gente vai de novo junto com o mesmo grupo, fazer um teatro maior, para uma galera maior e fazer mais vezes também. Só isso. E um beijo para todo mundo. Muito obrigado, Andresa. Então, eu que agradeço. Obrigado também. Dimeia, todo mundo que participou. O Diego. Amei trabalhar junto com vocês. Espero voltar a trabalharmos juntos. A Nico, o Diego e eu todo. Isso aí. Então, ótimo. Então, obrigado, gente. Valeu demais por disponibilizar esse tempo aqui para a gente poder ter essa live. Vai ficar registrado. Eu que agradeço. Eventos próximos. E deixar o nome dos meninos aqui. Rony Stives, Diego Oliveira, né, que foram ótimos também. A Marcelinha e o Manu nos ajudaram aí. E agradecer pela equipe de Contagem, pelo apoio, que venham outros. Né? E que a galera chame o surdo para poder participar e estarem nos elencos. Né? Não só nas produções, mas estarem nos elencos. Importantíssimo. É importante todo mundo estar junto. Exatamente. A gente festa junto. É assim que a gente vai. Valeu demais. Obrigada. Até a próxima. Gratidão. Obrigada. Tchau.